Este é Alexandre de Moraes, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele nunca foi juiz ou magistrado. Ele era um mero professor e advogado que caiu nas graças do ex-presidente brasileiro Michel Temer, que o nomeou para o Supremo Tribunal Federal em 2017, no meio de muita controvérsia. Moraes começou a sua carreira como procurador no Ministério Público de São Paulo. Ele entrou na política pela mão de Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente do governo de Lula da Silva, que o convidou para se tornar secretário da Justiça. Ele foi depois escolhido pelo próprio Lula da Silva em 2005 para integrar o Conselho Nacional Brasileiro. Com sua popularidade crescendo e com contatos privilegiados na política, Moraes abriu o seu escritório de advocacia em 2010, através do qual defendeu casos envolvendo políticos e funcionários públicos. Ao mesmo tempo, ele assumiu o cargo de secretário da Segurança Pública de São Paulo, novamente convidado pelo atual vice-presidente do governo Lula, Geraldo Alckmin, um cargo que ocupou até 2016. Alexandre de Moraes deve literalmente a sua carreira política a Alckmin e Lula, que, por coincidência, são os principais adversários de Jair Bolsonaro, a quem Moraes agora persegue tão ferozmente enquanto ministro do Supremo Tribunal. Mas a carreira política de Alexandre de Moraes entre 2010 e 2016 foi marcada por controvérsia e promiscuidade. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, causa um novo constrangimento ao governo. Ele teria recebido, na época em que trabalhava como advogado, 4 milhões de reais de uma empresa investigada por lavagem de dinheiro. Enquanto Moraes era secretário da Segurança, o seu escritório de advocacia defendeu políticos acusados de corrupção e empresas com ligações a associações criminosas, como a Transcooper, em 2015. Uma empresa cujos membros tinham ligações com o PCC, a pior organização criminosa do Brasil. O PCC utilizou a Transcooper para branquear dinheiro e o escritório de advocacia de Moraes defendeu mais de 100 processos envolvendo essa empresa. O suposto trabalho como advogado em favor da Transcooper, uma cooperativa de vans investigada por supostas ligações com a organização criminosa, o PCC. Se fala no Brasil que foi durante esse período que Alexandre de Moraes iniciou a sua relação com o PCC e com elementos da Operação Lava Jato. Depois disso, em 2016, ele foi promovido a ministro da Justiça sob a presidência de Temer, após um escândalo envolvendo a ex-primeira-dama. Ela foi chantageada por um hacker que alegava ter material que poderia derrubar Michel Temer, após ter invadido o celular dela e ter ameaçado de vazar fotos suas íntimas, e-mails e gravações de áudio comprometedoras. Alexandre de Moraes liderou a investigação, não só capturando o hacker, mas também garantindo que as gravações de áudio não fossem divulgadas. Mas Alexandre de Moraes viu e ouviu tudo no celular da ex-primeira-dama, e Temer sabia que Moraes tinha visto tudo. Nos bastidores, houve rumores de que Moraes poderá ter chantageado o ex-presidente com o conteúdo das gravações de áudio e fotos, obrigando-o não só a nomeá-lo ministro da Justiça em 2016, mas também para recomendá-lo para um cargo no Supremo Tribunal em 2017. Terá sido chantagem, ou uma recompensa por Moraes ter salvo a sua pele? Só Moraes e Michel Temer alguma vez saberão. Mas mesmo a sua nomeação como juiz do Supremo Tribunal foi envolta em suspeição, quando Alexandre de Moraes assumiu o cargo deixado vago por Teori Zavascki, o seu antecessor, após o seu estranho falecimento. A sua morte foi noticiada como um acidente, após a queda do pequeno avião em que ele viajava. No entanto, essa teoria foi negada pelo filho de Teori, que insiste que o seu pai foi assassinado. Coincidentemente, o agente da Polícia Federal que liderou a investigação sobre este acidente, Adriano Antônio Soares, foi morto a tiros, pouco tempo depois. Desta forma, Moraes acabaria por ocupar o lugar do possivelmente assassinado Zavascki, numa altura em que haviam alegações de que ele tinha boas relações com o PCC, devido aos serviços prestados pelo seu escritório de advocacia. Além das suas ligações ao PCC, a imparcialidade de Moraes ao julgar casos relacionados com a Operação Lava Jato foi questionada, dado que ele tinha feito parte do governo, juntamente com vários dos envolvidos. Ao Dr. Alexandre Moraes, se ele de fato acha que possui a isenção necessária para ser revisor da Lava Jato, tendo sido ministro desse governo, ministro da Justiça, 5 colegas seus como do Ministério estão sendo investigados. O senhor se acha isento? Moraes, ex-advogado dos condenados na Operação Lava Jato, se tornou assim juiz do Supremo Tribunal, e até mesmo o juiz responsável por esse caso. Não foi surpresa ver que várias pessoas indiciadas nesse escândalo estivessem presentes na sua tomada de posse como ministro do Supremo Tribunal.
ministro Alexandre de Moraes tomou posse ontem no Supremo. Assume também a função de revisor das ações da Lava Jato. Ana, ontem na posse estavam muitos políticos, incluindo vários citados na Lava Jato. O que é certo é que Moraes se tornou juiz do Supremo Tribunal, sem nunca ter sido juiz, subindo na política graças àqueles que estão atualmente no comando do governo brasileiro, Lula e Alckmin. No dia em que assumiu o cargo, Moraes jurou defender a Constituição. Prometo, bem fielmente, cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. No entanto, o que o vimos fazer desde então é precisamente o oposto. Ele iniciou uma perseguição política contra Bolsonaro e os seus aliados, com censura, graves violações dos direitos humanos e até mesmo fraude eleitoral com interferência estrangeira. Por esse motivo, ele tem sido o principal alvo de milhares de manifestações em todo o Brasil e enfrentou vários pedidos de impeachment.